Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente fala aqui do sul da Itália, na cidade de Sorrento, cidade produtora de muitos limões, do famoso limoncello, né, que é o digestivo que muita gente gosta aqui na Itália, para o pós-pranzo, né, ou uma pós-cena, depois do almoço, depois do jantar. Bom, hoje a gente vai falar, pessoal, de alguns impedimentos ou obstáculos que podem acontecer, que impeçam ou dificultem o seu reconhecimento, né, o reconhecimento da sua cidadania italiana. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui agora. Bom, pessoal, antes de mais nada, existem situações que impedem completamente o reconhecimento da cidadania italiana. Outros podem impedir, mas são, vamos dizer assim, possíveis de reverter essa situação. Bom, primeiro ponto que eu vou falar para vocês é o seguinte: a certidão negativa de não naturalização. Todos vocês, quando vão preparar a pasta de documento, vocês tendem a associar a todos os documentos de nascimento, casamento e óbito uma certidão negativa de naturalização para provar que o italiano que emigrou ao Brasil ele não se naturalizou brasileiro. Porém, às vezes, essa certidão ela sai positiva, ou seja, o italiano realmente se naturalizou brasileiro. O que é que isso implica para vocês? Isso implica, na verdade, na perda do direito à cidadania italiana. Isso quer dizer que, quando o filho desse italiano nasceu, né, caso ele não seja mais italiano, seja assim brasileiro, houve uma quebra ali da transmissão, né, daquele direito. Agora, atenção, quando você pega uma certidão dessa positiva de naturalização, nem tudo está perdido. Por quê? A primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: quando ocorreu essa naturalização? Se a naturalização, pessoal, aconteceu antes do nascimento do filho, né, que vai gerando a cadeia sucessória até chegar a você, significa dizer que quando o filho dele nasceu, ele não era mais italiano e por isso houve a quebra ali da transmissão do direito. Porém, quando o filho nasceu, ele ainda era italiano e após o nascimento do filho ele se naturalizou brasileiro, significa dizer que a época do nascimento do filho ele ainda era italiano. Isso quer dizer que ele não houve a perda do direito. Isso quer dizer que quando você pegar essa certidão e ela vai sair certidão positiva de naturalização, mas na verdade ela vai ter um efeito negativo. Então, você tem que observar: certidão negativa de naturalização, problema nenhum, está tudo certo. Certidão positiva, analisa quando ocorreu essa naturalização, se antes do nascimento do filho ou depois. Se antes, houve a perda realmente do direito e aí não tem o que fazer, né? É irreversível. Se houve a naturalização depois do nascimento do filho, nesse caso, não houve a perda do direito, essa certidão positiva de naturalização ela tem um efeito negativo. Segundo ponto que a gente vai falar é a chamada cidadania trentina, vamos dizer assim, né? São aquelas pessoas que têm o italiano, tem o Dante Causa nascendo na região de Trento. Houve uma lei, né, que essa lei perdurou até 2010, que possibilitou o reconhecimento dessas pessoas que têm origem trentina. Existem alguns advogados, né, existem algumas pessoas, inclusive nós estamos tentando trabalhar também nessa possibilidade de, quem sabe, né, criar aí uma jurisprudência para que a cidadania trentina, aquelas pessoas que sejam descendentes da região de Trento, né, elas possam sim reconhecer a cidadania italiana, como foi na época, como foi aberto aí, vamos dizer assim, no ano de 2000. Um outro ponto que é importante também a gente falar é o seguinte: já analisei minha árvore genealógica, tem mulher na família, ok? O que isso implica? Eu já vi dizer que quando existe uma mulher na família, significa que houve a perda do direito. Não é bem assim, pessoal, muito pelo contrário. O que você tem que analisar é o seguinte: quando existe uma mulher na família, a primeira mulher que aparece, então vamos imaginar que você tem o italiano, né, e você tem abaixo do italiano a filha do italiano, então a mulher. O que você tem que se preocupar? Que ano nasceu o filho dessa mulher? Não é a idade da mulher, não é o ano de nascimento da primeira mulher, é o ano de nascimento do primeiro filho, né, do filho que gera, vamos dizer, a transmissão até você, desse filho, né, que ano ele nasceu. Então, se ele nasceu antes de 1948, né, houve ali, entre aspas, a perda desse direito. Por quê? Porque naquela época a mulher não transmitia a cidadania aos seus filhos. Se o filho dessa mulher nasceu pós 1948, não tem problema nenhum
apesar de existir uma mulher na descendência, esse filho nasceu pós 48, então a transmissão foi feita. Mas atenção, quando eu digo que houve a perda do direito, isso acontecia de forma irreversível até um tempo atrás. De 2009 para cá, houve uma jurisprudência, e essa jurisprudência está muito vinculada, ou seja, as pessoas que têm mulher na família e que o filho nasceu antes de 48, existe sim a possibilidade de reconhecer tranquilamente a cidadania, porém vocês têm que levar em consideração que esse reconhecimento ele não vai ser via administrativa, ele vai ser via judicial. O que quer dizer que você não pode vir para aqui, para a Itália, tentar reconhecer esse direito, porque você não vai conseguir, você vai ter que contratar um advogado e com esse advogado ele vai fazer um protocolo do seu processo no tribunal italiano para reconhecer pela jurisprudência, né? Por quê? Porque essa lei que estava em vigor na época do surgimento da Constituição, essa lei foi declarada inconstitucional. E essa lei, no seu artigo 1º, dizia que italianos são filhos apenas de pai italiano, significa dizer que a mãe não transmitia o direito. O filho, ele sempre herdava essa, vamos dizer assim, essa herança, né, de cidadania sempre do pai e nunca da mãe. Agora, o que significa dizer? Que se você, só para organizar a cabecinha de vocês, tá? Olha, tem uma mulher na descendência, o filho nasceu antes de 48. Pode ser um problema para mim? Eu queria ir para a Itália reconhecer? Nesse sentido, sim, pode ser um problema porque você não vai conseguir fazer via administrativa. Porém, você consegue fazer via judicial. Então, isso é talvez um obstáculo, mas um obstáculo que pode ser superado. A questão da CNP, ou seja, certidão CPN, desculpe, certidão positiva de naturalização. Essa, pessoal, depende do ano que nasceu o filho, depende da data, né, que esse italiano se naturalizou. Se ele se naturalizou brasileiro antes do nascimento do filho, não tem o que discutir. A questão trentina também, ela fala sobre hoje, especificamente hoje, não existe a transmissão do direito para descendentes trentinos, ok? Existem exceções ali, depende do ano de nascimento, do ano de imigração, mas isso vai ser tema para um outro vídeo. E um outro ponto que é muito discutido, que eu gostaria de falar com vocês, é o seguinte: a cidadania italiana é transmitida por descendência, o que quer dizer que você tem que provar que você é um descendente direto daquele italiano que vem acima. Para existir essa prova, existem duas possibilidades. Ou todos os casais que vêm até chegar a você, eles são casados e, em consequência disso, os filhos que nascem oriundos daquele casamento são chamados de filhos legítimos, né? Ou, caso não por acaso, por algum desses casais não houve o casamento, é exigido pela lei que aquele que transmite a cidadania seja o declarante na certidão de nascimento do filho. Tá, Gidi? Existe um problema na minha pasta de documento. Qual é? Eu tenho um casal, seja meu avô, meu pai, meus bisavós, não foram casados e aquele que transmite o direito não foi o declarante na certidão de nascimento. Isso pode ser um impedimento para o reconhecimento da cidadania italiana. Pessoal, se a gente for olhar pela lei, pela redação da lei, ele pode sim um impedimento. Porém, existem formas de você tentar, porque existe o poder discricionário do juiz, do oficial, né, do comune que vai realizar o seu processo, em acreditar, em crer que aquele conjunto de documentos reúne, vamos dizer assim, uma sustentação de prova para gerar para você ali o direito. Significa dizer que isso vai depender muito da interpretação, mas o que eu te aconselho, caso você esteja nessa situação, reunir o maior número de provas possíveis. Então, Taj, olha, a certidão de nascimento mostra que o filho desse possível italiano, ele foi declarado por uma outra pessoa. O que é que eu posso estar levando de prova? Leva a certidão de batismo. Se você vai fazer o processo aqui na Itália, no Comune, liga para o oficial que você vai fazer o processo, conversa com ele, explica essa situação, que inclusive você vai ter mais segurança, porque você vai saber a opinião dele. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.